A elite dos Onis. Os Onis são temidos pelos humanos porque eles comem humanos. Muzan Kibutsuji é o pai de todos os Onis, e os Onis mais poderosos sob seu comando são os 12 Kizukis. Os Luas Superiores não se reuniam há mais de 113 anos, porque eles nunca tinham sido mortos pelos caçadores de Onis. Os Demon Slayers não foram capazes de derrotar uma Lua Superior por muito tempo. Com isso em mente, eu aposto que você está se perguntando em que ordem as Luas Superiores se juntaram. Poderia ser que eles subiram para a classificação atual, ou os Onis inferiores derrubaram Onis de rank superior. Então, agora neste vídeo veremos como os Onis de Lua Superior conseguiram sua atual posição. Também falaremos sobre quando eles se tornaram Onis e as batalhas de sangue ocorridas. Então, assista o vídeo até o final. Comenta aí qual é o seu Kekijutsu favorito dos Onis. Quem são as Luas Superiores? De todos os Onis que Muzan produziu, existem as Luas Superiores, que são compostas dos Onis mais poderosos, que até mesmo os caçadores mais poderosos da Demon Corp, os Hashiras, acham difícil enfrentar uma Lua Superior. E em sua longa história, os Luas Superiores colocaram os corpos de muitos pilares no chão, e até o Lua Superior 6 perder para Tanjiro e os outros no Distrito do Entretenimento, a classificação das Luas Superiores não mudava há mais de 113 anos. A Lua Superior 6 eram os irmãos Daki Gyutaro, Gyoko é a Lua Superior 5, Hantengo a Lua Superior 4, Akaza a Lua Superior 3 e Doma Superior 2, sendo o Kokushibo o Oni mais poderoso dos 12 Kizukis, o Lua Superior 1. Vale a pena notar que mesmo que Muzan tenha decidido ter um sistema de classes como nível superior, ele não existia desde a era Heian, em que Muzan foi transformado em Oni. Kokushibo pode ter sido realmente envolvido em iniciar o ranking das Luas Superiores. Kokushibo na verdade se tornou um Oni durante o período dos Estados Guerreiros. Ele era originalmente um caçador de Onis, e antes de se tornar um Oni, ele treinou para dominar sua técnica da espada até se tornar um dos membros mais poderosos da Demon Corp. Por ser um humano tão forte, quando se tornou um Oni, Kokushibo tinha um poder incomparável. Sabemos que apenas 60 anos depois que ele se tornou um Oni, ele já ocupava a posição de Lua Superior 1. Em outras palavras, o sistema de classificação existe desde o período dos Estados Guerreiros, e Kokushibo ocupa o primeiro lugar desde então. Exceto Kokushibo, Yoritsu Sugikuni, o espadachim mais forte da história, também viveu no período dos Estados em Guerra. Yoritsu passou suas técnicas de respirações para os caçadores de Oni, que tinham os membros mais poderosos na época. Naquela época, Muzan tinha sido encurralado por Yoritsu, que desde então estava preocupado que uma pessoa tão forte aparecesse novamente no futuro. Como uma contramedida à organização de caçadores de Onis, Muzan criou os demônios de elite de rank superior, para que possamos ver o início do sistema das Luas Superiores. Foi durante o período dos Estados Guerreiros, criando assim o sistema de classe superior, que um Oni pode ver se ele está mais poderoso. Eu acho que todos os Onis sempre querem ficar mais forte, então o sistema de classificação os motiva a fazer o melhor para alcançar o nível superior. Quando o sistema de classificação foi introduzido no período dos Estados Guerreiros, não podemos confirmar que havia Onis nele além de Kokushibo. Isso significa que ele pode ter sido o único Oni de classificação superior. Claro que pode ter havido outros 6, mas por não ter havido Onis forte o suficiente para manter as posições, ou ainda que houvessem 6 membros, pode ser que eles, além de Kokushibo, foram derrotados pelos caçadores de Onis, ou os membros atuais se juntaram através de batalhas de sangue. O que são batalhas de sangue? Uma batalha de sangue ocorre quando um Oni quer se juntar aos 12 Kizuki, ou se ele quiser subir de ranking. Eles então desafiam o Oni que tem um rank superior ao seu. Isso pode ser chamado de batalha oficial, porque Muzan deu seu selo de aprovação. Embora Muzan fosse famoso por matar muito de seus Onis, o sistema que ele fez é elegante, porque faz com que os Onis queiram ficar mais fortes. Os Onis de classificação superior têm o poder de falar telepaticamente com os Onis de classificação inferior e também coletar informações de seus sentidos. Se eles obtiverem a aprovação de Muzan, o fato dos Onis de classificação mais alta terem autoridade e honra torna essas posições cobiçadas, mas o terrível destino aguarda aqueles que perdem a batalha de sangue. Se Muzan disser que está tudo bem, o vencedor pode absorver completamente o perdedor. Parece que não é uma boa ideia pedir descuidadamente uma batalha de sangue. Acontece que 3 Onis desafiaram Kokushibo para uma batalha de sangue. Um desses Onis era Akaza. Claro que Akaza não foi absorvido por Kokushibo. Não sabemos se isso é porque Muzan não deu permissão ou Kokushibo recusou. Mas por causa disso, Akaza manteve sua posição nos Luas Superiores.
É possível que os outros dois Onis que desafiaram Kokushibo foram absorvidos depois que eles perderam. Nota que um Oni não pode realmente matar um aos outros, então a batalha normal entre os Onis não tem sentido. A única maneira de matar um Oni é cortando sua cabeça com uma espada de Nichirin ou expondo ele à luz do sol. Então mesmo que um Oni seja capaz de arrancar a cabeça do outro, isso não irá matá-lo. Por causa disso, não temos certeza de como um Oni vence uma batalha de sangue, mas provavelmente as formas de vencer uma batalha de sangue são atacando até que o oponente não possa se mexer, ou fazendo ou perder seu espírito de luta através do uso de uma habilidade esmagadora. Um Oni pode acabar vivendo muito tempo se eles forem cuidadosos para evitar a luz do sol ou a organização de caçadores de Onis. Para que possamos ver um Oni que não tenha grandes aspirações e autoconfiança, peça uma batalha de sangue. Quando eles se tornaram Onis, antes de pensarmos em quando eles se tornaram membros das Luas Superiores, vamos ver se conseguimos descobrir quando os membros das Luas Superiores se tornaram Onis. A história de Kimetsu no Yaiba se passa na Era Taisho, que foi de 1912 a 1926. Então, se os Onis de classificação superior não mudaram por 113 anos, sabemos que varia de 1719 a 1813 ou mais tarde. Os Onis de classificação superior foram todos reunidos em 1813, que foi na Era Edo. Então sabemos que eles se tornaram Onis antes desse ponto. Vamos começar com Hantengo. Ele estava morrendo e sua vida estava passando diante de seus olhos. Podemos ver que ele foi julgado no escritório do magistrado, que é onde eles julgavam os criminosos na Era Edo. Em 1613, eles estavam localizados em todo o país pelo fato de que ele estava sendo julgado em um hakusho e também que o juiz usava um coque. Podemos ver que Hantengo provavelmente foi feito um Oni na Era Edo. Também o Akaza foi levado a julgamento quando era humano e foi tatuado com tinta preta como punição. Este tipo de punição realmente ocorreu em meados da Era Edo, a julgar pelo fato de que Akaza vivia em Keis, a sala de treinamento, e que depois que foi tatuado provavelmente se tornou um Oni em algum momento depois de 1720. Também é dito na história que Doma se tornou um Oni depois de Akaza. Também no mangá é claramente afirmado que Gyutaro e Daki se tornaram Onis após Doma os transformar. Com todas essas informações, podemos ver que Hantengo se tornou um Oni entre 1613 a 1813. Akaza, Doma, Gyutaro e sua irmã todos se tornaram Onis em algum momento entre 1720 e 1813. Pode ser que Hantengo tenha se tornado um Oni no início da Era Edo e Akaza tenha se tornado no meio da Era Edo. E Doma, Gyutaro e Daki se tornaram Onis nessa ordem no final do período Edo. Enquanto a Kokushibo, dissemos antes que ele se tornou um Oni no período dos Estados Guerreiros. Quando se trata de Gyoko, não temos ideia de quando ele se tornou um Oni. Os principais Onis da história recuperaram todas as suas memórias da vida humana antes de serem destruídos, mas Gyoko não tinha essas memórias. A única coisa que sabemos sobre ele é segundo o fanbook, que diz que quando ele era humano, ele morava à beira de uma vila de pescadores e seus pais morreram em uma expedição de pesca, quando ele era bem jovem. Então tudo que sabemos sobre ele é que ele tem uma conexão com a vila de pescadores, e como a pesca pode ser em qualquer época da Era Heian em diante, pode ser que Gyoko tenha nascido primeiro que todos os Onis do nível 6. O favor de Muzan. Pode ser que os Luas Superiores tenham suas posições atuais porque tiveram o favor do Muzan. Mesmo que eles não tiveram seu favor, pode ser que eles tenham a tendência de pensar que eles se tornariam Onis fortes, eu acredito nisso, porque todos os Onis do escalão superior têm algo em comum, que é o fato de quando eles eram humanos, eles podiam ser malvados e brutais. Gyutaro era um colecionador de dinheiro que usava violência para conseguir o que queria. Ele estava com tanta raiva depois que sua irmã mais nova foi queimada viva, que ele matou 2 pessoas em retaliação. Gyoko tinha o hábito de coletar peixes mortos quando um garoto zombou dele, porque ele se mostrou um psicopata. Gyoko matou e enfiou o corpo em uma jarra. Hantengo roubou e matou incessantemente. Ele fez isso tantas vezes que foi condenado à decapitação. Porque o amor do Akaza foi morto, ele ficou com tanta raiva que matou muitas pessoas com suas próprias mãos. Doma, por não sentir emoções, ao ponto que quando seus pais morreram, ele apenas comentou que o quarto estava sujo de sangue. Ele era um humano que era mentalmente estável, e pode ser que Muzan decidiu dar mais de seu sangue do que o normal para esses humanos. Não apenas o sangue de Muzan transforma humanos em Onis, mas pode ser usado para tornar os Onis existentes mais poderosos. Em outras palavras, talvez Muzan acreditasse que quando uma pessoa cruel se torna um Oni, essa crueldade os torna mais poderosos. Por outro lado, Kokushibo não era cruel da mesma forma que os outros.
era mesmo que ele estivesse extremamente ciumento de seu irmão. Não era como se ele fosse antissocial, matou alguém ou fez qualquer coisa merecendo punição. Pode ser que Muzan tenha dado a Kokushibo um pouco de sangue extra, porque ele era originalmente um membro dos Caçadores de Onis e já tinha treinamento marcial. É claro, mesmo que uma pessoa receba muito sangue de Muzan, isso não significa necessariamente que ele se tornará um grande Oni. Mesmo que uma pessoa seja cruel, se não puder reagir corretamente ao sangue de Muzan, eles morrerão em vez de se tornar um Oni. Se a crueldade do humano tivesse uma conexão com o poder bruto, Muzan faria muitos Onis fortes circulando pelo mundo todas as noites. Tenho certeza que um serial killer daria um Oni fantástico. Mas o Muzan nunca fez nada assim, por isso parece que a crueldade não é a única coisa que faz um Oni bom. Pode ser que não só a crueldade, mas também um desejo intenso de tornar-se um Oni é a única maneira de vencer os poderes de sangue de Muzan. Quando eles se tornaram Luas Superiores, com tudo isso em mente, vamos pensar em quando eles se tornaram Luas Superiores. Quando Muzan fez a casa um Oni, ele disse que queria fazer um grupo de 12 Onis fortes. E com isso, ele quis dizer que queria juntar os Onis de classificação mais baixa, para que possamos ver que a classificação superior já tinha 6 membros naquele ponto. Em outras palavras, pelo menos a casa, Doma, Daki e Gyutaro já tinham se tornado membros das Luas Superiores. Mas não sabemos se eles tinham seu nível atual nessa época. Já sabemos que Kokushibo tinha sido o número 1 das Luas Superiores desde o início da criação do ranking. Também pode ser que o ranking superior existia antes de Gyoko. Hanten e Akaza se tornaram Onis também, pelo que é dito na história. Sabemos que Doma se tornou Lua Superior 2 depois de derrotar um Oni em uma batalha de sangue. Aparentemente Doma subiu do ranking 6 para o 2. Primeiro Akaza se tornou Lua Superior 3 através da batalha de sangue. Então Doma se tornou Lua Superior 6. Doma pode parecer fácil de lidar, mas ele realmente planeja cada movimento, tanto que durante a batalha ele realmente coletava cada informação que poderia ser usada já na próxima batalha, porque as batalhas de sangue são perigosas e o perdedor pode ser absorvido. Doma provavelmente não estaria interessado em pensar em passar por outra. Quando Doma se tornou Lua Superior 6, ele conheceu os outros Onis de rank superior. Quando eles se reuniram, ele deve ter percebido que não seria capaz de derrotar Kokushibo, mas ele pensou que seria capaz de vencer a casa e ser o novo Lua Superior 2. Em outras palavras, Doma se tornou o ranking 2 e o Oni que preencheu o ranking 6 foi morto pelos caçadores de Onis 113 anos atrás. Quando isso aconteceu, Daki e Gyutaro ocuparam a vaga de Lua Superior 6, que nos deixa com Gyoko, que pode ter sido feito um Oni em qualquer momento. Se ele se tornou um Oni há muito tempo, por exemplo, durante a Era Murashi, ele poderia ter sido um dos Luas Superiores quando foi formado pela primeira vez. A razão pela qual isso pode ser verdade é que os vasos de Gyoko são vendidos por muito dinheiro, então eles se tornaram a base da riqueza de Muzan. Existe a possibilidade que Muzan tenha dado mais sangue a Gyoko, não apenas porque ele pode se controlar em batalha, mas também porque ele é bom em procurar coisas e também uma ótima fonte de dinheiro. Isso pode significar que os Onis de classe superior se juntaram na seguinte ordem: Kokushibo, Gyoko, Hantengo, Akaza, Doma, Daki e Gyutaro. É o que pensamos ser a possível ordem em que eles se juntaram às Luas Superiores. Pelo fato que os Onis não mudaram em 113 anos, mostra que eles são realmente poderosos. Isso é especialmente verdade para Kokushibo, que sempre teve a posição de Lua Superior 1, e Doma, que de repente saltou de ranking. Eu acho que é uma boa ideia ter um sistema de promoção como as batalhas de sangue, mas eu não acho que o perdedor deveria ser absorvido pelo vencedor. Talvez seja melhor se eles apenas perdessem sua posição. Como vocês podem imaginar, já que o Doma venceu o antigo Lua Superior 2 em uma batalha de sangue, ele deve ter absorvido o Oni. Mas isso seria uma perda séria para Muzan ser privado dos antigos superiores 3 e 5. É claro que Muzan provavelmente pensa que não quer manter qualquer Oni que perderia, mas parece um pouco de desperdício de poder marcial bruto para mim. Também estou me perguntando se os Onis de nível superior manteriam sua classificação atual, se os membros dos caçadores de Onis não os derrotassem, especialmente Gyutaro e Daki, que têm a condição especial de serem irmãos e poderosos, e se eles desafiassem Gyoko para uma batalha de sangue. Acho bem provável que teriam ganhado e seriam capazes de absorver Gyoko com a permissão de Muzan. Se isso acontecesse, Daki, que odeia qualquer coisa que considere feia, nunca aceitaria absorver Gyoko. Posso imaginar ela dizendo que preferia ficar no ranking 6 do que absorver Gyoko, ou que Gyutaro deveria esperar até que pudessem enfrentar a Lua Superior 3. Parece que ela nunca seria capaz de deixar o ranking 6. Pode ser que os Onis atuais permaneçam em suas posições por centenas de anos, apenas se forem mortos. Você acha que os Luas Superiores atuais estão na classificação certa? Por favor, deixe seu comentário abaixo. Bom, recomendo você assistir os vídeos que estão aparecendo na sua tela. Eu fico por aqui.